Olá, meu nome é Paulo Machado, sou professor de língua portuguesa. Na videoaula de hoje, nós daremos continuidade ao assunto tratado nas últimas videoaulas, ou seja, sobre o relato pessoal. Na videoaula de hoje, especificamente, nós trabalharemos com a construção do discurso, ou seja, como as palavras, as orações e as frases são unidas por intermédio de uma pontuação para construir um todo que é o texto. Para tanto, nós utilizaremos um texto que foi lido na primeira videoaula sobre o relato pessoal, que é um texto de Amir Klink, um aventureiro. Vamos à leitura. Noite escura, sem céu nem estrelas. Uma noite de Ardência. Estava tremendo. O que seria dessa vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia com o corpo todo iluminado. Passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ser sua descomunal cauda, de envergadura talvez igual ao comprimento do meu barco, passando por baixo, de um lado, enquanto do outro seguia o corpo e a cabeça. Veja, esse texto nós, como eu já falei, lemos na primeira videoaula. É um texto do Amir Klink. E aqui ficaram destacadas a pontuação. A pontuação ficou bem destacada, os pontos finais em vermelho, as vírgulas em azul, também azul, ponto de interrogação. Para que a gente possa explorar quando se usa, quais os usos que se faz do ponto final e da vírgula. Sendo que o ponto de interrogação é talvez mais claro toda vez que se faz uma pergunta. O ponto final, só um esclarecimento, o ponto final nós utilizamos sempre ao final de um período. Sempre que uma ideia está completa, nós usamos o ponto final, é o fim de um período. O período pode ser simples, com uma só frase, uma só oração, ou ele pode ser composto também com mais de uma. E é isso que a gente vai explorar de agora em diante. Veja bem, noite escura, sem céu nem estrelas. Aqui nós temos um período composto por duas frases. No caso, nós não temos nenhuma ocorrência de um verbo, então nós temos simplesmente duas frases, noite escura, sem céu nem estrelas. E ponto final, acabou a ideia desse cenário que ele queria pintar. Uma noite de ardência. Também uma frase, você vê que não tem um verbo aí que caracterize uma oração. Então uma frase também, uma única oração. Nesse caso é um período bastante simples, bastante curto. Normalmente se enxerga uma vírgula aí. O olhar do estudante geralmente é de colocar uma vírgula, mas vai um ponto final. Bom, e lembrando da palavra ardência, que é um fenômeno que eu fiz algum suspense na primeira videoaula, e agora vamos esclarecer, ardência, brilho, fosforescência, cintilação de cores, fenômeno típico do oceano. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem demonstrando esse fenômeno, tão bonito, é muito bonito o fenômeno. Vamos ver mais. Estava tremendo. No caso é uma oração com sujeito oculto, o eu, obviamente, a gente sabe pelo verbo. Veja, aqui nós já temos um verbo, estava, então nós não temos mais uma frase, mas nós temos uma oração. Também uma única oração, é um período simples. O que seria dessa vez? Um advérbio de interrogação, começando a frase, uma locução no caso, o verbo seria e o ponto de interrogação. Isso normalmente eu não vejo os alunos apresentarem muitas dúvidas no que diz respeito às palavras interrogativas. Normalmente só esquecem de colocar o ponto de interrogação. A resposta veio do fundo. Mais uma oração, olha lá o verbo veio, A resposta veio do fundo. Acabou a oração. Período simples, só tem uma oração. Aqui no caso, por exemplo, nós temos
claramente os três elementos que normalmente compõem uma oração, que é o sujeito, olha lá, o S, o verbo e o complemento do verbo ou da oração. Olha aí o fenômeno da ardência, ou ardência. É tão bonito, é uma coisa fantástica, uma coisa da natureza, né? Parece que sob a água do mar tem alguma luz de neon, alguma coisa assim. Continuando, uma enorme baleia com o corpo todo iluminado. Olha só, aqui nós temos a utilização. Esse período que a gente vai explorar agora é um período composto, ele tem mais de uma oração, né? Começa dizendo uma baleia e aí vem uma explicação sobre essa baleia. Uma enorme baleia com o corpo todo iluminado. Essa explicação sobre o que veio antes, que é colocada entre duas vírgulas, é um aposto, né? Normalmente as pessoas esquecem da última vírgula. Então, uma enorme baleia vai falar alguma coisa, alguma observação sobre a baleia. Uma enorme baleia, vírgula, com o corpo todo iluminado, vírgula. Passava exatamente sobre o barco. Veja que a ordem direta da oração é só o que está em verde. Uma enorme baleia passava exatamente sobre o barco. Então aqui nós temos uma oração. Em verde, uma oração. O que está em cinza é o aposto. Olha lá o verbo caracterizando o que? Uma oração. Então nós estamos lidando aqui com um período composto, onde vai ter a vírgula separando esse período do próximo período que a gente vai. Quase tocando-lhe o fundo, né? Então nós temos duas orações, uma enorme baleia passava exatamente sobre o barco e quase tocando-lhe o fundo seria a segunda oração desse período composto, né? Então, e nós temos o aposto ali, que é uma observação que vem separado do restante da oração por uma vírgula antes e outra depois. Vejamos mais. Olha o tamanho da jubarte, olha o tamanho de uma baleia grande, né? Continuando. Podia ser sua descomunal cauda, de envergadura talvez igual ao comprimento do meu barco. Nós temos aí uma outra explicação, semelhante àquela primeira, né, que nós vimos na lâmina anterior. Nós temos uma observação também chamada de aposto. Perceba que o aposto ele tem o mesmo mecanismo, ele usa as vírgulas para separar do restante da oração. Olha lá, porque o restante da oração que está em verde podia ser sua descomunal cauda passando por baixo, tá? E no meio, entre esse início, essa primeira parte da oração e a segunda, nós temos esse aposto e ele é colocado entre duas vírgulas. Por baixo de um lado, enquanto do outro, veja que aqui no caso eu tenho a adjunta adverbial de lugar. Seguia o corpo e a cabeça. E aí nós temos mais uma vez um período composto por duas orações, nesse caso, né? Veja quais são os verbos, três verbos no caso, né? Podia ser, passando e seguiam. Olha lá, né, mais uma vez, para a gente ter uma ideia da dimensão grande, né, do animal. Agora eu convido você para, juntamente comigo, analisarmos alguns trechos de produções de textos dos meus estudantes, onde há equívocos na utilização do ponto, da vírgula. Vamos lá. Bom, vamos ver agora alguns problemas então, do uso da vírgula. Usar a vírgula ou não usar a vírgula. Lembrando que são trechos, né, das redações. Quando me dei conta, estava no meio do lago. Apressadamente tentei voltar. Veja que da forma como a autora compôs esse período, dá a impressão que ele é um período composto por duas orações. Mas não há necessidade de colocar um período composto aqui. Período composto é quando nós temos uma ideia que ela precisa de um complemento, mas não. Nós temos, quando me dei conta, estava no meio do lago. Acabou a ideia. Não há necessidade de colocar a vírgula, até porque a oração seguinte, apressadamente tentei voltar, já é uma outra ideia. Então nós teríamos aqui, no caso,
tirar essa vírgula e colocarmos o ponto final em vermelho aí, logicamente, apressadamente passa a ser escrito com letra maiúscula. Reunimos na rua de casa e brincamos com nossos amigos que moravam ali na mesma rua. Percebi uma moto descendo a rua de casa, mas nem ligamos muito. Também parece a estrutura de um período composto, mas não é um período composto, são dois períodos simples. A ideia está muito clara e finalizada, tanto em uma quanto em outra. Reunimos na rua de casa e brincamos com nossos amigos que moravam ali na mesma rua. Acabou. É um ponto final nesse caso e não uma vírgula. Sendo que a outra oração vai começar com letra maiúscula. Percebi uma moto descendo a rua de casa, mas nem ligamos muito. João acabou tentando reagir e levou um tiro no braço. Veja que aí nós já temos duas orações. Nós temos aí já um período composto. João acabou tentando reagir e levou um tiro no braço. Ponto final. É um ponto final. Não tem essa conjunção e ligando as duas orações, até porque a próxima oração já é uma outra ideia. O homem fugiu levando os aparelhos. Depois de um tempo apareceu uma menina nova para congregar conosco. Na hora fiquei muito feliz, até porque tínhamos a mesma idade. Vocês reparem que até mesmo a pausa que se dá não é pausa de ponto, de uma pausa de vírgula, mas uma pausa de ponto, indicando mesmo o final de um período. Depois de um tempo apareceu uma menina nova para congregar conosco. Acabou a ideia, ponto final. Na outra linha, letra maiúscula. Na hora fiquei muito feliz, até porque tínhamos a mesma idade. E ponto final. E por último aqui, eu nunca tinha falado com ele direito. Também não é uma vírgula, é um ponto final. Acabou a ideia, completou o período. Fiquei muito chateada. É uma outra ideia. Ok. Passando agora, vamos analisar agora confusões possíveis, não com ponto, mas com a vírgula mesmo, né? Situações em que seria a vírgula, e a vírgula às vezes não foi usada ou foi usada indevidamente. Porém, descansamos, comemos, tivemos até força para cantar. Não ficou tão ruim, né? Porém, a regra diz que após numa enumeração, tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Então, o último elemento sempre é ligado pela conjunção e não por vírgula. Porém, descansamos, comemos, tire a vírgula, e tivemos até força para cantar. Por fim, na hora de irmos embora, o pastor e outros líderes nos deram carona e ficou tudo perfeito. Aí, no caso, se esqueceu de colocar a vírgula. Por fim, na hora de irmos embora, lembrando que na hora de irmos embora é o adjunto adverbial de tempo. E o mecanismo dele, quando ele vem depois do início da oração, é colocar uma vírgula antes e outra depois. O autor percebeu a primeira vírgula e não a segunda, né? Mas lembrando, na hora de irmos embora é o adjunto adverbial. A ordem direta do texto seria: por fim, o pastor e outros líderes nos deram carona e tudo ficou perfeito. Você percebe claramente que foi encaixado aí no meio o adjunto adverbial. Por isso, sinalizar com as vírgulas. Mas, como tudo que é falso, uma hora chega ao fim, eu me cansei. No equívoco, a autora colocou um ponto final como se fossem duas orações. Mas você percebe, o que nós percebemos aí é algo parecido com o mecanismo anterior, mas é uma oração. Como tudo que é falso, uma hora chega ao fim, né? Nós temos aí mais de uma oração intercalada no caso, né? Então, mas eu me cansei, seria a ordem direta. Essa estrutura, mas eu me cansei, ela foi afastada e nesse lugar foi encaixado aí essas orações intercaladas. Como tudo que é falso, uma hora chega ao fim. E a última, penúltima. Depois disso, os medos se foram, as angústias se foram. E
nesse caso não se usaria nada, porque eu tenho já a conjunção e, que é a última que a gente coloca no final, no último elemento da enumeração. Depois disso, os medos se foram, as angústias se foram e eu me senti curada. Tire a vírgula e deixe apenas a conjunção e. Se eu a pegasse da maneira errada, ou seja, de lado, era meu fim. A oração é: se eu a pegasse de maneira errada, era o meu fim. É um período composto no caso. Mas eu faço uma correção. Eu tento melhorar a comunicação. A autora tenta melhorar a comunicação, retificando alguma coisa usando a expressão ou seja. E por isso teria que colocar essa vírgula antes do ou seja, de lado. E finalmente era o meu fim. Muito bem, agora após essas conjecturas, essa discussão que eu sei muitas vezes é inicial, para você começar a perceber a estrutura frasal, a estrutura da construção do discurso, né, principalmente no tocante à pontuação, às expressões, às conjunções, que nós ainda vamos falar mais ainda nas nossas próximas videoaulas. Eu vou pedir que você assista então a esse relato pessoal de um artista, Moacir Franco, muito bem escrito, muito bem interpretado até, intitulado Na Estrada. É um vídeo do YouTube que você vai assistir e você vai narrar, você vai escrever essa história com as suas próprias palavras, mas em primeira pessoa, como se fosse acontecido com você, o narrador dessa história, ok? Então, por favor, vou pedir que vocês façam, até para poder aprender mais, e ao terminar, como sempre, nos encaminhem para o nosso e-mail, nesse caso aí o paulahmachado@gmail.com, para que nós possamos fazer uma avaliação do seu texto e dar as orientações necessárias. Muito bem, e por hoje é só. Agradeço muito a sua atenção. E desde já, eu aproveito para convidá-lo para a nossa próxima videoaula, onde estaremos falando sobre o primeiro momento da nossa literatura brasileira na fase nacional. Muito interessante. Até lá!